Pegue a sua Bíblia, se tiver uma ao seu alcance, venha e leia conosco a palavra do Senhor, com um texto que se encontra em Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Se não tiver uma Bíblia, mas cremos que você tem um celular, ninguém fica sem celular. Aí você pode baixar o aplicativo da Bíblia. Amém? E sempre está pronto quando nós iremos fazer leitura aqui no programa Louvor e Palavra. Você está aí, juntamente com seu celular, seu smartphone, com seu iPhone. Aí você pode nos ajudar também lendo, porque para não haver dúvida aí, né? Para você, quando ler junto conosco, você vai ver que nós o que iremos transmitir, aquilo que estamos transmitindo, você vai ver que é verídico, é verdadeiro, está na Bíblia. Amém? Para não haver dúvida, aí você lê conosco, só se tiver ao seu alcance. Se não tiver, não tem problema, você escuta-nos, e isto é maravilhoso. Amém? No Evangelho São Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, conta a história de um homem conhecido como Zaqueu, o publicano. São Lucas capítulo 19, assim diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois eram de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao seu senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou repetir aqui para ficar bem, para você memorizar, para ficar impregnado mesmo na sua mente e no seu coração. Olha, porque o Filho do Homem, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, para memorizar mesmo, porque o Filho do Homem, Jesus, o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que tem a chave de Davi, a estrela da manhã, o pão quentinho que desceu do céu. Ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos fazer mais uma oração em prol da leitura, em nome de Jesus. E vamos ter uma rápida mensagem, apenas uma reflexão nesta manhã. E creio que você, aonde você estiver, você vai entender o texto, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor,
por essa leitura ali, feita aqui, Senhor. E que essa mesma leitura, Senhor, feita e lida aqui, deste altar, Senhor, e aqueles que as ouvem, Senhor, possam ser impregnadas em seus corações. Te pedimos, Senhor, que essa mensagem, essa reflexão, sirva, Senhor, como exemplo, e que possamos encher-nos, Senhor, de conhecimento e da Tua palavra, Pai, que possamos ter fome dela, e que nesta manhã, Senhor, este Evangelho alcance os corações daquele que necessita. Nos abençoa mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém? É uma história conhecida por todos, a história de Zaqueu. Tem até músicas feitas, louvores, falando sobre Zaqueu. Zaqueu, irmãos, ele era um publicano. Zaqueu, ele era um homem, um funcionário de Roma, ou um funcionário público. Zaqueu morava em Jericó. Jericó é aquela cidade portuária que era tido como uma alfândega. Todas as mercadorias que vinham de muitos lugares tinha que passar por Jericó. E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Eram homens do governo que cobravam os impostos. Ele arrecadava os impostos de todos os comerciantes e das mercadorias que vinham ali. Zaqueu, sendo chefe dos publicanos, irmãos, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem rico. Rico. Mas eu quero tematizar essa reflexão. Eu quero dar um tema, e eu poderia me expressar, dizer que é preciso, às vezes, estar perdido para ser achado. O tema é, olha, às vezes é preciso estar, não ser perdido, mas estar perdido. Às vezes é preciso estar perdido para ser achado. Então esse é o tema que nós iremos deixar para você. Às vezes é perdido, vou repetir, às vezes é preciso estar perdido para ser achado. E como disseram, irmãos, Zaqueu era ele um homem muito rico, tinha funcionários à sua disposição, tinha sua bela de uma casa, tinha funcionários, e ele era chefe dos publicanos. Também havia soldados ali ao seu dispor quando era necessário. Mas o que eu compreendo aqui, meus irmãos, é que Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, e os feitos que Jesus fazia, e ainda faz ainda hoje, que ele é o mesmo, os milagres e as curas, isso chamara a atenção de Zaqueu. Zaqueu ficou impressionado com o que ele ouvia falar de Jesus. O cego de Jericó, Batimeu, os dois, morava ali por aquelas cercanias. E Zaqueu ouviu falar de Jesus, os seus feitos. E quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, ele tomou uma decisão. Esse eu quero ver quem é Jesus. Ele ficou impressionado, perplexo, e isso lhe chamava a atenção ao ponto dele se achar perdido, e foi procurar Jesus. E sabendo ele no seu coração que Jesus poderia lhes mostrar o caminho, até porque Jesus, ele era o caminho. Zaqueu sabia das leis.
Ele não era alguém qualquer, não, ele sabia do que ele estava fazendo. Mas por ser um homem rico, Zaqueu, ele poderia ficar com vergonha de procurar Jesus. Por isso que ele queria apenas ver Jesus. Ele não se importou em subir numa árvore. Me perdoe a expressão. Zaqueu parece aqueles meninos traquino, subir numa árvore para ver alguém. Ele não estava nem aí o que as pessoas iriam pensar dele, nem aí. O que ele queria, o que ele determinou era ver quem era Jesus. Ele poderia pegar um funcionário seu e dizer para ele: olha, vai lá, diz a Jesus que eu quero falar com ele. Não. Quando o homem decide ver Jesus, ele mesmo toma a sua decisão de ir ao encontro de Jesus. E ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho, naquele lugar. E qual foi a decisão dele? Em subir numa árvore para ver Jesus passar. Ele tinha dificuldade por ser um homem pequeno, de baixa estatura, quem sabe 1,5 metro. Então tinha dificuldade de romper a multidão, porque a multidão era grande, apertava Jesus, e isso lhe causava dificuldade de se aproximar de Jesus. Mas aí ele usa uma estratégia de subir numa árvore. E talvez, meus irmãos e amigos, talvez essa árvore não seja uma árvore em sentido literário, mas pode ser em sentido alegórico para a sua vida. E qual é a árvore? É a decisão, é a escolha, é o esforço que você tem de ver Jesus, de ter um encontro com Jesus. E quando o homem se acha e ele vê que ele necessita de Jesus, que às vezes é preciso estar perdido para ser achado. É preciso, sim, senhor. Porque quando a gente se acha perdido, a gente procura alguém que nos mostre o caminho. Zaqueu se achava perdido, e por isso ele procurou Jesus, o caminho. Quantos de vocês, quantos de nós, às vezes, tem dia, ou tem problemas que surgem em nossas vidas, que a gente não sabe nem como começar. Estamos perdidos naquele assunto, estamos perdidos naquele problema, não sabemos nem o que fazer. O que você faz? Você procura alguém que sabe, e esse alguém é Jesus. Zaqueu tinha tudo para ser um homem completo, mas algo lhe faltava. Quem era Jesus? Ele tinha riqueza, mas a riqueza não significa nada sobre felicidade. Lógico, não sou contra quem é rico, até queria ser também rico, porque se assim eu beneficiava a obra do Senhor. Zaqueu, sendo um homem rico, ele decidiu: vou ficar numa árvore. Quando ele passar por aqui, eu quero vê-lo. Escute, amigo, o interessante é que quando Jesus passa, ele olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar, eu quero entrar na tua casa. Olha a diferença. Jesus sabia o nome dele. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe aonde você mora. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o seu estado. Ele conhece seus pais, seu filho, sua mãe, conhece tudo de você. Não se preocupe. Zaqueu desce e Zaqueu se alegrou com júbilo e recebeu o Senhor na sua casa. Eu imagino Zaqueu na sua casa, correndo às pressas, dizendo: mulher, bota água no feijão aí. Olha, prepara o melhor queijo. Prepara aí, olha, tudo que vai bom, aí de bom pão, tudo. Legumes, verduras, frutas, porque iremos receber Jesus. E ele vem com seus discípulos posar em nossa casa. E isso trouxe alegria a Zaqueu. Escute, amigo. A primeira característica de uma pessoa convertida
Sabe o que é? É o bolso. É a vida financeira. Eu posso imaginar se fosse no tempo de hoje, assim que Zaqueu se convertesse, ele perguntava logo ao pastor: pastor, me dê o envelope de dízimo, e eu tenho uma oferta para a igreja, para a reforma, para construir. E isso é a característica de alguém que se entregou completamente. É o bolso. Zaqueu não se apegou à riqueza, apesar de ser rico. Ele disse: meu Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se alguém, como fiscal que ele era, cobrador de imposto que ele era, e se por acaso eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. A obra precisa, irmãos, a obra precisa de pessoas como Zaqueu. Verdadeiramente está perdido, está no estado de estar perdido, mas procurar a pessoa certa para ter um encontro, para se achar. Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Por isso que é necessário, às vezes, você está perdido. Escute. E eu tenho falado aqui que a primeira característica de alguém que se converte, irmãos, se ele é rico, se ele é pobre, não importa, ele dá aquilo que ele tem. Zaqueu tinha muito dinheiro e ele doou aquilo que ele tinha. O que é que você tem para doar ao Senhor? Se é a sua vida, então doe a Ele. Aleluia! É o primeiro passo. Sei que alguns pensam que você está dando dinheiro ao pastor. Não tem nada a ver com a história. O dinheiro não é do pastor. Não senhor. O dinheiro é para o dono da obra. E às vezes pensamos, se alguém pensa assim, não pense. A obra é carente, irmãos, escute. A Assembleia de Deus, irmãos, ela cresce com os dízimos e oferta dos fiéis, dos pequenininhos. E somos carentes de pessoas, não somente em questão financeira, mas pessoas que se doem, como Zaqueu. E você pode ser um Zaqueu na sua cidade. Eu estou falando que você é rico, ou se você é pobre, não estou falando disso, não, estou falando de vida. Zaqueu entregou a sua vida. Observe que o texto vai dizer que o próprio Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Também pode haver salvação na sua casa. Deixa Jesus entrar, porque nesta manhã ele faz um convite a você. Zaqueu, desce depressa, porque eu convenho posar em tua casa. Jesus está falando: ei, permita que eu entre na tua casa, na tua vida, e faça morada na vida dos teus filhos, da tua família. É isso. Se você se acha perdido, aleluia, não tem problema, procure e faça como Zaqueu, procure o caminho certo, e o caminho é Jesus. Ele veio buscar o que se havia perdido. Isso é maravilhoso. É uma palavra de reflexão, só para você entender a importância de entregar a vida a Jesus. Zaqueu morava na cidade, ouvia falar de Jesus, mas não é suficiente apenas ouvir falar de Jesus. Não é suficiente saber que Jesus cura. Não é suficiente somente saber que Jesus pode fazer milagre, não. O suficiente é você entregar a vida a Ele, como Zaqueu fez, entregar a vida a Jesus. Deixa que Jesus é especialista, Ele sabe tomar conta de você, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu ministério, da sua igreja. Jesus é especialista, Ele é protetor. Amém? Então eu deixo para vocês essa mensagem nesta manhã. Às vezes é preciso estar perdido para ser achado. Eu vou repetir, viu? Vou encerrar repetindo, que já vamos ouvir